Bora chegar e vamos falar dessa vitória do Timão, tá bom? E aí, o Bragantino começou, né, naquele ímpeto natural de quem é um mandante, de que daqui a pouco queria se impor contra um Corinthians ainda tentando se encontrar, numa escalação que eu não entendi. Eu entendo pela questão de você preservar titulares e tal, mas a formatação tática ela foi muito estranha, na minha opinião, porque o Corinthians colocou ali o Thales Magno como um jogador mais por dentro e, ao mesmo tempo, ele não é esse cara, né? Ele não é esse cara para ser um meia articulador, ele pode ser um meia atacante, ele pode ser um condutor de bola. E aí, muitas vezes, até pelo Romero e o Héctor Hernandes, né, estarem mais enfiados lá no ataque, o Thales Magno tinha que cobrir as subidas do Hurtado, que acabou dando um trabalho, né, no primeiro tempo, subindo muitas vezes. E o Thales Magno também não é esse cara, ele recompõe, mas ele não é um cara de ficar acompanhando o lateral, porque ele é o cara que ele não chega a ser um velocista, mas ele gosta do contra-ataque, ele gosta do ataque, ele gosta do X1, ele gosta de estar mais perto da área lá, e até, né, como um centroavante, acabou fazendo gol de empate no erro do Capixaba. Mas o Thales Magno, ele foi designado para exercer uma função tática no primeiro tempo, que, na minha opinião, ele não tem condições de fazer. Não é que não tenha condições, é mais difícil para ele. Mas, claro, muita gente está questionando por que o Ramon Dias não colocou o Igor Coronado nesse jogo, já que ele não tem o Rodrigo Garro. E aí, me parece claro que... Eu até não ouvi a entrevista do Ramon, tá? Estava na função com as crianças aqui, cheguei agora para fazer a live. Não sei se ele falou alguma coisa a respeito do Coronado, mas eu imagino que o Coronado vai ser titular, gente, nesses primeiros dias, semanas aí, na ausência do Garro. Então, se você quiser preservar um jogador que já tem 33 para 34 anos, nesse primeiro jogo, não faria sentido ele entrar ou entrar no segundo tempo. Então, o Coronado, ele acabou não jogando, e aí você não tem outro meia. Tanto que o Rian entra no segundo tempo, um pouco mais avançado, para justamente fazer essa composição ali de meio, e aí você vê que muda completamente o cenário do jogo, quando entram jogadores como o Carrilho e o Yuri Alberto. Aí muda, né? Aí muda o Mateuzinho também, acho que entrou bem ali pelo lado direito. Algumas deficiências a gente percebeu no primeiro tempo, né? O Corinthians ainda, o gol sofrido, e antes do gol sofrido, nas chegadas do Bragantino, em que o Donelli fez 2 defesas importantes, o lateral, o Hugo, meu Deus do céu, chegou atrasado em todas as jogadas, em todas as disputas, e o gol que o Lucas Evangelista faz é nas costas dele também. Então, assim, ele defensivamente deixa muito a desejar, né? O lateral Hugo. Mas, assim, o Diego Palacios estava no banco, o Matheus Bidu é o titular absoluto. Então, o Hugo acaba, nesse momento, talvez se tornando até um terceiro. O Coronado está com virose. Acabaram de me dizer aqui, o Ortega falou no meu timão. Ele jogou o jogo treino, né? Contra o União Barbarense, foi até muito elogiado. Mas, enfim, tem essa explicação aí também, mas eu acho que está dentro de um combo aí de que ele talvez nem fosse utilizado. Existia uma bateria física aí para entender quais jogadores poderiam jogar já nos primeiros jogos. Eu não achei que o Yuri Alberto fosse entrar no jogo. Mas aí, cara, eu tô gostando da mentalidade do Corinthians. Porque, assim, o Corinthians quis ganhar o jogo. Era o primeiro jogo, era com reservas, era fora de casa, mas o Corinthians quis ganhar o jogo. O Ramon Dias quis ganhar o jogo. Quando ele bota o Carrilho e o Yuri Alberto, ele quis ganhar o jogo. Quando ele tira o Héctor Hernandes, que pô, eu talvez fosse a única pessoa do mundo que tivesse esperanças nesse espanhol aí, cara. Eu ainda tenho. Mais até do que do Pedro Raul, mais até do Héctor Hernandes do que do Pedro Raul. Inclusive a comissão técnica, talvez, né? Que bota ele de titular, deixa o Pedro Raul lá, que nem foi inscrito na primeira leva, depois eles voltam atrás e tudo mais. E aí o Ramon Dias quis ganhar o jogo. Porque aí ele tira o Héctor Hernandes, dá uma chance para o Pedro Raul e diz assim, vai lá, meu filho, se consagra. Ele coloca o Yuri no lugar do Romero e aí ele mantém o que deu certo no ano passado, né? Com o Yuri mais saindo da área e tendo um jogador na referência, né? O Memphis não é esse cara da referência, mas assim, o Yuri também não. Então os dois ali, eles se alternaram muito bem no ano passado. O Pedro Raul já é um cara muito de área. E vejam só, fez o gol da vitória justamente nessa característica.
O Yuri tá lá pelo lado esquerdo, ele tabela com o Rian dá um passe maravilhoso, né, que para mim é um resgate também. O Rian teve uma lesão e tal, e acabou perdendo espaço em determinado momento pelo crescimento do Bidon. Aí o Alex Santana machucou também, aí o Corinthians contratou o Charles e houve uma insistência até no Charles, que hoje foi titular. Mas o Rianzinho, que bom ver o Rianzinho participando bem do jogo, que eu acho que esse menino tem qualidade, e ele, cara, mas assim, na medida. E o Pedro Raul fez um gol de centroavante. E é curioso, porque a gente está falando aqui, eu já vou abrir para o chat, tá? O Pedro Raul, ele já começa contando uma história, né? Ele já começa não querendo sair, querendo dar a volta por cima, se inspirando no Yuri Alberto, aquela coisa toda, recusando propostas. E aí no primeiro jogo, ele faz um gol que, olha, fazia tempo, hein? Fazia tempo. Mas aí ele faz o gol e o gol que dá a vitória, o gol que dá virada e o gol que dá a vitória para o Corinthians. Vai lá comemorar com a torcida. É o primeiro jogo da temporada e a primeira rodada do Paulistão. Isso não significa quase nada. Mas, cara, não interessa, né? Podia ser um amistoso, podia ser um jogo treino, podia ser um jogo da FC Series lá da Florida Cup. Quando a gente está falando de um cara que precisa de confiança, que precisa aproveitar todas as oportunidades que lhe são dadas para que ele não seja negociado, para que ele seja uma opção, uma alternativa, ele cumpriu o seu dever. A bola chegou para ele e ele resolveu. Então, assim, o Yuri até entrou no segundo tempo, ele teve algumas chances assim, né? E o pé ainda tá descalibrado, o que é natural. E assim, se o Pedro Raul errasse esse gol de cabeça, ou se ele perdesse alguns gols, ou se ele não fosse bem no jogo, como o Héctor não foi, provavelmente a gente estaria aqui pesando um pouco a mão. E talvez até não fosse o correto. Mas é porque aí vem a carga, né? O Yuri, por exemplo, tá com crédito. O Yuri chegou, entrou no primeiro lance sozinho, deu uma isolada, tá tudo certo. Yuri, irmão, pô, você fez, né, 30 gols ano passado, tá lindo, tá tudo certo, calma, primeiro jogo. O Pedro Raul não. O Pedro Raul, ele precisava acertar, ele precisava de uma margem de erro zero. E, cara, ele entregou. O Pedro Raul entregou. O Héctor Hernandes, não. O Pedro Raul entregou. E aí, a gente tá vendo uma disputa, pelo menos por uma alternativa, né? Nesses primeiros momentos, nesses primeiros jogos aí, deixa o Memphis para os jogos mais especiais. O Yuri é um cara, o Yuri é um cavalo fisicamente, né? É impressionante a força do Yuri Alberto. Por isso que ele foi utilizado hoje. Por que o Yuri Alberto, que terminou jogando todos os jogos, foi utilizado já no primeiro jogo da temporada? Porque o Yuri é um cara que se cuida nas férias, é um cara que se recupera em tempo recorde, é um cara que tira a vesícula e 2 semanas depois tá em campo. É um cara, sério, ele tem um trabalho todo diferenciado. Então, assim, o Yuri eu tenho certeza, a comissão técnica botou porque provavelmente ele pediu para jogar, tá com fome, tá afim, tá embalado. E ele se cuida, né, cara? E ele tava bem, ele não vai ter um desgaste daqui 2, 3 jogos, como alguns podem ter. Então o Yuri tem essa característica e tem mais que ser utilizado mesmo. E quando ele entra, é óbvio que melhora. Melhora, ele já chama mais a atenção da defesa do Bragantino, ele já sai da área, ele já tabela com o Rian para sair o gol, ele já perde um outro gol. O Corinthians no segundo tempo, cara, fez 2, poderia ter feito mais. O Corinthians, assim, o Corinthians passeou no jogo e o Bragantino se encolheu. E olha que não tinha Garro, não tinha Memphis, não tinha Coronado, não tinha Bidu, não tinha Bidon, como não vai ter por conta do Sul-Americano Sub-20, praticamente toda essa primeira fase. Não tinha, assim, não tinha André Ramalho, não tinha Gustavo Henrique, não tinha Hugo Souza. E o Corinthians, cara, no segundo tempo, tranquilamente conquistou a vitória, a virada, ela chegou com o Pedro Raul e poderia ter chegado de outras várias maneiras depois do gol do Pedro Raul, mas que bom que foi com o gol do Pedro Raul. Eu acho legal, cara. Eu acho bacana esse tipo de história, né? Que a gente começa a contar, claro, é só o primeiro jogo, vai depender das próximas oportunidades que o Pedro Raul tiver, se ele vai conseguir aproveitá-las, né? Mas bacana, hein? No primeiro jogo empatado, ele vai lá e decide a vitória do Corinthians. Que bacana. Martins centralizado. E na esquerda, Alex Santana. Na linha da frente, no trio de ataque da frente, Thales Magno na esquerda. Anote esse nome também. Depois vocês me perguntem por quê. Héctor Hernandes de centroavante e Romero na direita. Esse é o time do Corinthians. Gente, vai deixando o like aí para a gente aumentar, a
a nossa audiência aí a cada momento nesse pós-jogo, que o pós-jogo aqui é sempre de grande audiência, tá? Então, olha só, 4-3-3. O que aconteceu? O Red Bull Bragantino resolveu marcar alto a saída de bola do Corinthians. O Corinthians teve uma dificuldade tremenda para sair jogando. Primeiro porque o Kaká é ruim com a bola nos pés. O José Martínez de primeiro volante, a gente sabe que ele tem sérias dificuldades. O Charles fazendo uma partida horrorosa. O Corinthians só tomando pressão. O Red Bull Bragantino, na esquerda, o Capixaba atacava por dentro, como lateral, subia, atacava por dentro e deitava para cima do Charles. Na direita, né, é Hurtado, né, o lateral deles, passava todas porque o Thales, preguiçoso, não estava querendo marcar. Primeiro, o Thales foi importantíssimo porque fez um gol de empate do Corinthians, mas o primeiro tempo do Thales foi um primeiro tempo assim que ele deu todo o campo ali para o Red Bull Bragantino atacar. É só você, se você observou bem o jogo, você sabe do que eu estou falando. Depois eu vou analisar individualmente, falar de jogador por jogador, o que eu achei do Donelli, o que eu achei do Tioca, o que eu achei do Maná. Depois eu vou analisar individualmente cada jogador, tá? E aí, o que acontece? O Corinthians sofre o gol. O Corinthians sofre, né, o primeiro gol na partida, o gol do Lucas Evangelista, né, um gol de cabeça. O Léo Maná simplesmente faz aquela sombrinha, né, aquela marcação Bluetooth. O Charles faz a marcação Bluetooth, cruzamento na área, e o Lucas Evangelista, que eu acho que nem sei se já tinha feito algum gol de cabeça na vida, atropela o Hugo, porque a bola passa pelos dois zagueiros, e o Hugo fechou, né? Ele fechou a linha e o gol foi em cima dele, tá? Enfim, a gente sabe que não é o forte do Hugo essa jogada aí no segundo pau. Quando tinha o Hugo, a gente sempre tomava gols assim. O Corinthians sofre o gol, depois o Corinthians, na sequência, tem aquele lance, né, em cima do Romeirão da Massa. Só que o pênalti, né, realmente foi pênalti, né, do Capixaba. O Capixaba estava a fim de aprontar, ele gosta de nós, né? O Capixaba, que passou pelo Corinthians, gosta, né, no Corinthians, tá? E depois o juiz lá, o VAR, viu, né, o impedimento ali do Romero, né, no meio campo. Realmente estava, não temos o que reclamar. O que aconteceu, gente? Aí eu contei a parte ruim da história, porque muita gente se superou na partida depois. Eu não critiquei o Thales, critiquei, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Eu não critiquei o Martínez também, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Nem sei se eu critiquei o Martínez, né? Mas vou criticar agora e vou falar o que aconteceu. Quando o Corinthians toma o gol, o Corinthians, primeiro que um dos problemas do Corinthians era o meio-campo um pouco lento e o Thales Magno perdido. Eu acredito, eu não estou acompanhando a entrevista coletiva, mas eu tenho experiência no futebol, são 20 anos. Eu acredito que o Emiliano ou o Ramon deve ter falado assim pro Thales, você sabe que a gente joga no losango, né, com 4 homens no meio campo, então hora você fecha no meio campo e hora você abre. Ou ele foi desobediente. Porque o que aconteceu? O Thales estava perdido. Ora ele estava no meio para ser o meia do losango, atrás dos dois atacantes, e ora ele estava aberto como um ponta. E na questão da marcação, então, mais perdido ainda. Quando o Corinthians sofre o gol, o Thales passa a jogar mais para o meio. O que me dá a entender, porque a gente nunca sabe exatamente de fato. Você tem que depois ouvir o que o treinador falou para a gente realmente ter a certeza. O que me dá a entender é que o Corinthians começou no 4-3-3, perdeu o meio-campo para o Red Bull Bragantino na questão numérica, e quando sofre o gol, o Emiliano e o Ramon falam para o Thales, agora você vai ficar no meio. E ali ele passa a jogar mais centralizado, atrás dos atacantes. Ou houve desobediência tática, ou houve assim algo que ficou falado para ele, você vai ficar aqui, e o cara não é 2 e ficou perdido, velho. Entendeu? Porque quando ele ia pro meio, o Hurtado passava. Quando ele tentava jogar aberto, os caras saíam jogando por dentro. Então, o Thales foi um pivô do primeiro tempo, de um primeiro tempo ruim do Corinthians, junto com o José Martínez. Só que no primeiro tempo,
E aí vem a mão do treinador, que é importante. Porque, por exemplo, a gente teve um treinador no ano passado, que eu considero um dos caras mais... Sim, eu não acho ele humilde, eu achei ele um cara metido, eu achei ele um cara arrogante, que era Antônio Oliveira. Esse é um cara que está começando, mas por quê? Porque ele é muito teimoso. Ele falou o seguinte: eu vou jogar no 4-1-4-1 com variação 4-3-3, acabou e ninguém vai mudar isso em mim. E ele ia lá e perdia. Ele é igual uma porta. Ele ficava até o final, o Corinthians perdia. Cara, os caras viram que estava errado hoje. E aí o Emiliano, por isso que esse pós-jogo aqui tem sempre grande audiência. Eu penso como treinador que eu tô 20 anos nessa brincadeira. Comecei a carreira comentando o jogo em rádio. O que eu imagino que o Emiliano fez? Quem treina o time é o Emiliano, tá, gente? O que eu imagino que o Emiliano fez? Ele pensou o seguinte: eu vou colocar o Martins, que a saída de bola dele tá ruim no meio, vou melhorar a saída de bola com o Alex Santana, e como o Charles estava tomando um baile do Juninho Capixaba, eu vou deixar o Martins na direita para parar o Juninho Capixaba. Ali, velho, o Corinthians igualou o jogo e até ficou superior. Para mim, foi a grande sacada, né? Foi a mexida ali, né? O famoso, né? Eu, graças a Deus, não tenho malícia. Foi o dedo do treinador, realmente. Fala, corintianada, bora continuar aí essas informações do Corinthians. Vou completar aí, falando aí a fala de dois jogadores aí que foram importantíssimos nessa vitória. O Thales Magno e o Pedro Raul, os dois aparecendo aí na tela de vocês. Os marcadores da vitória de hoje do Corinthians. Então vou deixar aí para vocês agora no final algumas frases aí que eles falaram no pós-jogo. Acho importante também deixar aí esse espaço para essas falas dos jogadores, que principalmente o Pedro Raul, né, muito contestado na temporada passada, parece que começa aí essa temporada um pouquinho mais iluminado. Então eles deram entrevista lá para a TNT depois do jogo, e o Pedro Raul abre aspas aí para ele: tive uma semana conturbada, saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar e ser protagonista. No ano passado aprendi muito, voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo. Fiz o gol, fui feliz e tirei do Cleiton. O Bragantino é uma excelente equipe de Série A e ganhar deles aqui é muito bom. Voltamos diferentes no segundo tempo e conseguimos virar o jogo e conseguir a vitória. Completou também o atacante falando: o ano passado foi um ano muito difícil, mesmo de fora ajudei muito quem estava jogando. Ter o carinho deles é muito bom. Isso mostra que estamos juntos, correndo um pelo outro, e isso que faz uma equipe vencedora. Todo mundo pensando em vencer, mesmo caindo o mundo. A torcida esteve conosco. Quero parabenizar eles, tenho certeza que será um grande ano, afirmou Pedro Raul em entrevista. Acho também importante falar, né, galera? A comemoração no gol do Pedro Raul, todo mundo lá junto com o Pedro Raul. Isso mostra aí o entrosamento do elenco, né? Eu acho que isso é muito importante aí para a sequência do ano do Corinthians. O Corinthians ter esses jogadores aí todos pensando aí juntos em conseguir vitórias e conquistar títulos em 2025. Agora, para fechar aqui, outro aí que foi destaque no jogo, né? O Thales Magno marcando o seu gol também, o Thales o Mágico. Vou deixar aí também uma frase aí que ele falou também depois do jogo, abre aspas pro Thales Magno. Acho que representa muito, ele é muito trabalhador, sabemos a qualidade do Pedro Raul dentro do nosso grupo, é um dos diferentes em bola aérea, então tem um peso muito grande, eu particularmente gosto muito de jogar com ele, até falei para ele. Frase aí do Thales Magno falando aí, né, do Pedro Raul, até que a gente estava comentando aqui, né, essa interação do elenco do Corinthians e com a torcida também, né, bonito de ver o Poropopó ali no final do jogo. E para fechar aí, o Thales Magno, né, que fez esse gol nessa vitória, deixou aí essa frase aí: e com certeza eu vou buscar meu espaço no elenco, independente de quem tá jogando, independente de quem é o meu companheiro de equipe, mas eu vou buscar meu espaço, que é isso que é bom. Que eu buscando meu espaço, o elenco cresce todo junto. Estou 100%, a temporada foi muito pesada, mas foi boa, finalizou o Thales Magno. Thales Magno aí, né, buscando seu espaço no time titular. A gente sabe que o time aí tem o Memphis e Yuri no ataque aí de titular, e o Thales Magno é uma ótima peça que o Corinthians tem aí e pode sim buscar aí sua titularidade. Beleza, galera? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Mais tarde a gente tá de volta com mais vídeo e informação do Coringão por aqui. Valeu, um abraço e vai Corinthians!